Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje nós iremos falar sobre um período importante da história do Brasil, que é um período de uma relativa democracia, pelo menos em partes, né? É um período que vai de 1945 a 1964, né? O tempo é pouco, mas acredito que vai dar para a gente dar uma visão um pouco, né, pelo menos do início desse período. Lembrando que nesse período nós vamos ter primeiro Eurico Gaspar Dutra, né, eleito já pelo povo, né, dentro de um processo democrático. Depois nós vamos ter a volta de Getúlio, também eleito pelo povo. Depois nós vamos ter Juscelino Kubitschek, JK, posteriormente Jânio Quadros e aí João Goulart, né, que é o último presidente desse período. Claro que nós tivemos aí outros presidentes que governaram alguns meses, né, assim, em pouco período de tempo. Mas assim, esse período é um período interessante, porque nós vamos ter um presidente, né, que governa dentro do contexto da Guerra Fria, né, que é Dutra. Nós vamos ter o suicídio de Getúlio Vargas, que não terminou o mandato dele. JK vai ter uma tentativa de golpe feito pelos militares para tirar ele do poder. Jânio Quadros governa um ano, renuncia, né, e João Goulart, que é o último, né, conhecido como Jango, acaba sendo deposto pelos militares, dando início ao período da ditadura militar no Brasil, né? Bem, então um período agitado na história do Brasil, né? Lembrando que no período anterior nós vamos ter Getúlio Vargas, né, em 1945. Getúlio Vargas renuncia, né? Nós vamos ter a renúncia de Vargas e consequentemente já havia sido convocado a eleições, né? E, portanto, em 1945, né, teria eleições para presidente do Brasil, dando início a um processo, né, um pouco mais democrático, né? Na medida em que nós sabemos que Getúlio Vargas, ele fica até 37, né, governando o Brasil de uma forma bem autoritária, né? Bem, com a renúncia, portanto, né, de Getúlio Vargas, assume o governo um candidato militar, né, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele foi lançado pelo PSD, Partido Social Democrático, que era um partido getulista, né? Então, assim, ele contou com o apoio de Vargas. Getúlio Vargas deixa o governo em 45, né, se candidata a senador, né, e aí durante 5 anos, né, ele permanece como senador até ele voltar, né, posteriormente, como eu já disse, eleito pelo povo. Lembrando que Dutra, ele governa de 1945 até 1950, e durante esse período aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter assim, o contexto político da época, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de Guerra Fria, né? Bem, isso é um assunto, né, de história geral. O professor Castro, né, com certeza vai trabalhar isso muito bem com vocês, mas assim, só lembrando aí, né, o período da Guerra Fria é que quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma bipolarização do mundo, né, uma divisão do mundo daquilo que nós chamamos de capitalistas, né, países alinhados ao capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e os países da URSS, né, União das Repúblicas Socialistas, né, liderado por ela. Então, os países comunistas, né, também denominados de socialista. Então, essa briga ideológica entre capitalistas e comunistas é que nós damos o nome de Guerra Fria. Então, assim, de certa forma, durante esse período,
ou os países se alinhavam à política econômica norte-americana, ou se alinhava à política da URSS, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviética. Então, Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele vai governar dentro desse contexto, né? E ele, claro, vai se alinhar à política norte-americana, né? Que já era uma tendência, né, da situação econômica do Brasil, né? A influência norte-americana muito grande, né, dentro da América. E dessa forma, então, Dutra, né, ele cria toda uma política econômica voltada ao capital estrangeiro, as multinacionais, né, liberando a entrada de produtos, produtos estrangeiros, né, para o Brasil. O interessante é assim, que posterior a isso nós vamos ter Getúlio, que é o contrário de tudo isso, né? Quer dizer, Getúlio tinha toda uma política nacionalista, né, tal. Lembrando também que esse período, ele é um período que nós chamamos de democracia populista, né? Porque, de certa forma, Getúlio deixa as suas raízes, né? Quando Getúlio sai do poder em 1945, né, os outros governantes que vieram, pelo menos até 64, né, que foi o Jango, todos os governantes eles vão ter esse viés assim, meio populista, né, tal. Por isso alguns historiadores denominam, né, essa fase de democracia populista. Bom, vamos voltar então a Dutra. Então, Eurico Gaspar Dutra, ele vai governar dentro do contexto da Guerra Fria, né? Talvez, assim, um dos grandes feitos, né, do governo dele durante esse período aí foi ter feito uma nova Constituição, né? Então, foi montada uma Assembleia Nacional Constituinte e que elaboraria a nova Carta Magna do país, né? Por quê? Porque a outra que vigorava, a de 1937... ela era uma Constituição autoritária, né? Então, de certa forma, houve a necessidade de se fazer uma nova Constituição para o Brasil, né? Uma Constituição que fosse mais democrática, né? E não resta dúvida de que essa Constituição ela vai ter essa característica, né? Ela é uma Constituição, né, caracterizada como uma Constituição liberal, né, com aspectos de democracia, claro, se comparada à Constituição de 37, que era autoritária, né? A Constituição, né, conhecida de a polaca, né? Foi restabelecido o direito de voto, né, para todas as instâncias, inclusive para o governo federal, né? Então, as eleições foram restabelecidas, o voto foi garantido novamente à população, né? Apesar de ainda continuar um pouco excludente, né? Porque quem é que poderia votar na Constituição de 1946? Poderia votar homens, mulheres também, né? Adquiriram o direito do voto, né? Maiores de 18 anos, porém, um quesito que eliminava uma parcela significativa da população era o quesito alfabetizado, né? Então, as pessoas deveriam ser alfabetizadas para poder votar, né? Claro que isso eliminava grande parcela aí da população. Acredita-se que em torno de 50% da população brasileira não tinha acesso ao voto, né? Também ficava de fora cabos, soldados, também que não tinham direito ao voto, né? Mas assim, só o quesito alfabetizado já eliminava uma parcela significativa da população, né? Lembrando que lembrando que a população brasileira nessa época, o índice de analfabetismo era muito alto. Outra questão interessante nessa nova Constituição é que estabelecia que os presidentes da República, eles ficariam agora com 5 anos, né, de mandato, né, com o cargo de presidente, e uma coisa que havia mudado, né, em função da Constituição anterior. Outro direitos que foram garantidos foi o direito ao trabalho, o direito de greve,
os direitos trabalhistas foram todos eles, aqueles que haviam sido conquistados na época de Vargas, foram todos eles restabelecidos, e, enfim, né, uma verdadeira democracia, né? Agora, o que se questiona muito, né, com relação não só a essa Constituição, mas quase todas as constituições brasileiras, é o fato de você ter, como é que eu vou dizer para vocês, um aspecto legal da Constituição e um aspecto real, né? Quer dizer, é aquilo que é colocado no papel, né, e aquilo que é colocado na prática, né? Então, infelizmente, a Constituição, ela era uma Constituição liberal, mas a prática que os governantes faziam, ela não condizia aquilo que era estabelecido pela Constituição, né? A gente conhece isso muito no Brasil, né? Então, assim, o Dutra, como ele se alinha, né, ele faz um alinhamento à política capitalista, ele vai, então, reprimir movimentos populares, né, as greves vão ser violentamente reprimidas. Durante esse período, em função dele se alinhar, né, a essa política capitalista, também ele vai colocar o Partido Comunista na ilegalidade, ele vai perseguir os líderes sindicais, né, que foram presos, rompe as relações diplomáticas com a URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quer dizer, dentro do clima da Guerra Fria, ele se pauta a ficar, né, do lado da política capitalista, né, vamos dizer assim, fazendo aquela política, né, de alinhamento, né, dentro do contexto da Guerra Fria. Interessante que Dutra, né, ele não vai ser assim um governo de grandes obras, né? Ele cria um plano de governo dele que ele chamava de Plano SALT, né? SALT, S-A-L-T-E, que as iniciais já davam o significado do que ele queria, né? Que era cuidar da saúde, né? Alimentação, transporte e energia, né? Daí o nome SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, isso significava que isso seria prioridade, né, durante o governo dele. Na verdade, a crítica também que se faz é que muito pouca coisa foi feito na área social, né? Então, assim, na verdade, assim, as obras deles ficaram a desejar, né? Esse projeto dele ficou a desejar, né? Nós podemos salientar aí a construção da Via Dutra, né? A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Foi uma importante obra, né, realizada durante o governo dele, e acho que fica por aí, né? Agora, assim, economicamente falando, ele vai fazer uma abertura econômica muito grande, né? Uma abertura na economia, possibilitando a entrada de novos produtos, né, importados, né, de bens não duráveis, né, que vieram para o Brasil, brinquedos, enfim, né? E assim, é muito interessante porque nessa época nós vamos ter também o rádio, né, como um importante instrumento de propaganda, de produtos que vinham de fora, né? E que é a grande era do rádio, né? Essa década que nós estamos falando agora. A política trabalhista dele, como eu falei para vocês, ficou a desejar, né? Já que a Constituição previa que podia se fazer greve, mas as greves foram reprimidas, foram proibidas, né? Sindicalistas foram perseguidos, presos, né? E a política dele basicamente fica nisso. Para você que é daqui de Mato Grosso, é importante lembrar que ele é um cuiabano, né? Eurico Gaspar Dutra, ele nasceu em Cuiabá, né? Proveniente daqui, e um dos únicos, né, mato-grossenses aí, hoje, né, mato-grossense que chegou à presidência do Brasil, né? Bem, durante o período em que Eurico Gaspar Dutra fica como presidente do Brasil, na verdade nós vamos ter uma preparação para a volta de Vargas, né?
Getúlio Vargas, ele se candidatou a senador, né, como eu falei para vocês, quando terminou o mandato dele, quando ele renunciou, né, ele vai se candidatar a senador, e agora Getúlio voltava com uma campanha muito grande, né, para as eleições que viria, né, após Eurico Gaspar Dutra. Então ele volta com aquilo que mais Getúlio Vargas sabia fazer, né? Então ele volta com uma política nacionalista, né? Com uma propaganda valorizando o nacionalismo, e ele volta também com aquele discurso trabalhista, né? Quer dizer, ele pega duas coisas que Getúlio, vamos dizer assim, era craque, né, em fazer, né? Getúlio, durante toda a campanha dele, né, usando o rádio, usando outros meios de comunicação, assim, que, né, ele era muito... sabia fazer isso muito bem, né? Possuía uma oratória fantástica, né? E tinha esse discurso, né, trabalhista, nacionalista, como o pai do pobre, né, tal. E aí Getúlio volta, né, após o governo Dutra, com uma campanha muito forte. E ele acaba vencendo as eleições, claro, né? Então, e agora assim, Getúlio voltava com muita força, né? Porque se antes o acusavam ele de ditador, né, de ter governado o país de forma ditatorial, agora ele voltava eleito pelo povo, né? Então, quer dizer, com uma força muito grande. Ainda durante a campanha de Vargas, Getúlio, ele volta também com assim, uma campanha muito forte, que era com relação à questão do petróleo brasileiro, né? Porque ele cria uma campanha dizendo que com cartazes, né, tal, onde ele dizia, né, que o petróleo é nosso, né, era o lema da campanha, né, petrolífera brasileira. O petróleo é nosso. E propunha, né, a criação de uma empresa estatal que possibilitasse a exploração, né, do petróleo brasileiro. E que mais tarde, né, acaba resultando na criação da Petrobras, né, uma importante empresa aí, né, estatal brasileira, né, de grande importância e ainda existente até hoje, né, mas infelizmente hoje já envolvida em tantos processos de ilícito, né, vamos dizer assim. Então Vargas volta, né, com a campanha, o petróleo é nosso, né, trabalhadores carregando barris de petróleo pelas ruas, né, nos comícios, né, nas passeatas que ele fazia, né, dando esse tom nacionalista, né, que Getúlio Vargas tinha. Acontece que eu sempre coloco uma coisa importante, né? Outra coisa que Getúlio volta com muita força é a campanha trabalhista, né? Então, ele tinha como ministro do Trabalho João Goulart, que depois vai ser o último presidente, né, desse período que nós estamos falando. João Goulart acaba voltando, né, ao poder. E aí, ele era ministro, né, do Trabalho de Vargas, e ele propunha nada mais, nada menos do que 100% de aumento no salário mínimo dos trabalhadores, né? Então, você imagina a popularidade que isso dava a Getúlio Vargas, né? Então, ele volta com essas duas campanhas e coloca isso em prática, né? Quando ele assume a presidência do Brasil, né? Concedendo aí a proposta de 100% de aumento no salário mínimo dos trabalhadores, né? Então, resultado, Getúlio Vargas, na verdade, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é assim, o que leva Getúlio Vargas a tomar uma atitude tão trágica, né, como ele tomou no fim da vida dele, né, que foi o suicídio, né? É algo assim extremamente polêmico até hoje, né? Muitos historiadores se divergem, né? Mas assim, eu vou colocar assim dentro de um contexto político, né, para que você possa entender melhor, né? Porque o suicídio de Vargas, ele já caiu foram questões já de vários Enems, né? Então assim, aliás, o período getulista é um período que cai muito, né? Inclusive essa segunda fase que nós estamos trabalhando agora. E aquelas outras duas que eu trabalhei anteriormente. Então assim,
eu vou tentar colocar para vocês uma forma assim, né, de como explicar essa atitude, né, tão trágica, né, tomada por um presidente brasileiro. Na verdade, assim, Getúlio ele tinha uma oposição muito grande de quem, né? Primeiro vamos entender esses opositores a Vargas, né? Como ele tinha esse discurso nacionalista, né, voltado ao capital nacional, né? Ele propunha também uma lei que nós chamamos de lei antitruste, né? Que era uma lei, né, onde ele achava que as multinacionais estabelecidas no país, elas deveriam deixar parte dos seus lucros aqui, né? Então isso significava que, né, os lucros dessas multinacionais seriam limitados, né? E já que elas empregam um trabalhador nacional, já que eles utilizam matéria-prima local, né? Então elas deveriam deixar parte desses lucros aqui. O fato também dele criar a Petrobras desencadeou desencadeou contra Vargas, né? Devido a essa política nacionalista dele, né? Então as grandes potências imperialistas e as grandes multinacionais, de certa forma, não eram a favor dessa política nacionalista varguista, né? Então, quando ele propõe, né, a criação de uma empresa estatal nacional, né, quem é que nós vamos ter contra ele? As grandes empresas petrolíferas, né, de exploração do petróleo, até Texaco, Esso, enfim, né, as multinacionais que, de certa forma, né, iam contra, né, essa política nacionalista. Então nós vamos ter o capital estrangeiro, os Estados Unidos, as multinacionais, que, de certa forma, faziam oposição ao governo varguista, né, diante dessa política nacionalista dele. Outro dado interessante também observar é com relação à oposição interna, né? Interna que eu estou dizendo assim, aqui, né, internamente no seu governo, no Brasil, né? Getúlio tinha contra ele uma bancada federal de senadores e deputados muito forte que eram ligados ao UDN, que era um partido, né, chamado União, cujo significado era União Democrática Nacional, né, a UDN. A UDN, ela surge, né, com aquela liberdade partidária que Vargas vai dar na primeira fase do governo dele, né, e era um partido que fazia uma oposição fortíssima a Getúlio Vargas. Ele era liderado por um jornalista chamado Carlos Lacerda, né, um político que eu posso dizer assim com veemência que foi o cara que foi a pedra no sapato de Getúlio Vargas, né? Foi o cara que, assim, ele era o maior opositor, né? Falando assim em termos de pessoa, era um dos maiores opositores a Getúlio Vargas, né? E claro, diante disso, a UDN, né, que tinha uma bancada, né, de deputados e senadores muito forte, né, dentro do Congresso. Então, o que acusavam Getúlio Vargas? Né, claro, né, como a UDN se posicionava a favor do capital estrangeiro, né, desse liberação, né, da economia brasileira, então eles faziam oposição ao nacionalismo de Vargas, né, de Getúlio Vargas. E essa oposição acabava resultando numa série de acusações contra Getúlio Vargas, né, de que havia corrupção dentro do governo dele, né, tal. Então, internamente, Vargas tinha, né, até suspeita-se de militares, né, que se opunham a ele, né, de pessoas ligadas a Getúlio Vargas, próximo a ele, que de repente, né, também faziam oposição a ele, né. E aí, somando toda essa oposição, né, havia um pedido de impeachment um pedido de impeachment, né, para Getúlio Vargas, né, de que se fizesse, né, um processo de impeachment, né, no governo dele. Então, quer dizer, a oposição a Getúlio Vargas era muito grande, acusado de corrupção, acusado de uma série de coisas, mas Getúlio já deixava isso muito claro, né. Tem um filme agora muito recente, né, que conta, feito pela Globo Filmes, né, que conta, né, essa parte da história, né, de Getúlio Vargas, e vale a pena você conferir, né. O filme chama-se Getúlio, né,
E é um filme que retrata esse período aí conturbado da história, né, política dele e que acaba coincidindo com o suicídio dele, né, de Getúlio Vargas. É muito interessante também observar que essas forças de oposição interna no Brasil, né, junto com essa força política representada pela UDN, nós vamos ter também os grandes empresários, né, o capital nacional, né, nós vamos ter as grandes empresas brasileiras que não via com bons olhos dar 100% de aumento no salário mínimo dos trabalhadores, né? Então, quer dizer, tudo isso acaba levando, né, Getúlio Vargas a ter uma oposição muito forte, né, contra ele internamente, né? Aí vocês poderiam estar perguntando, Maurinho, então quem é que apoiava Getúlio Vargas, né? Agora, o apoio de Getúlio era o apoio popular, né? Getúlio tinha um apoio popular imenso, né, de trabalhadores, né, de pobres, assalariados, né? Em função de toda a política dele, né, em função de todo o discurso que ele tinha, né, tal. Então ele era um cara populista, né? Bem, somando tudo isso, né, quer dizer, forças enormes, né, contra Vargas, né, o capital estrangeiro, os Estados Unidos, as multinacionais, né, as empresas petrolíferas que queriam explorar o petróleo brasileiro, né, os grandes capitalistas, né, as grandes empresas nacionais que não via com bons olhos o 100% de aumento aos trabalhadores, né, a política econômica dele nacionalista, enfim, tudo isso, né, mais um grupo político forte. Getúlio toma uma atitude extremamente trágica, né, pressionado, né, vendo o seu governo sendo abalado, né. Eu sempre falo isso, meus alunos, né, não sei, isso merece muito estudo, como eu falei para vocês, é uma história muito polêmica, mas eu sempre falo que Getúlio era um cara apaixonado pelo poder político, né? Era um cara que era obcecado pelo poder político. Então, assim, quando ele se viu rodeado de inimigos, né, tal, ele acaba tomando a atitude que, né, como ele disse, o filme mostra isso, né, ele conversando com a filha, né, tal, e quando ele chega no Congresso, né, numa reunião política, ele diz, né, eu só saio daqui do palácio, né, que era o Palácio do Catete na época, eu só saio daqui do palácio morto, né? Então, quer dizer, eu acho que Getúlio já prenunciava, né, o suicídio dele, né? E aí, assim, sem contar também uma série de outras coisas que eu acho que não merece muita visão, né? Mas, assim, falam muito dos problemas de depressão que ele tinha, mas isso é uma coisa muito particular que eu acho que não tem nada a ver, né, com essas questões políticas. Acaba que Getúlio, né, deixa uma carta-testamento, né, belíssima, né, diga-se de passagem, se é que podemos falar em beleza, né, em tudo isso, mas assim, né, com um conteúdo extremamente forte, né. Então, assim, eu oriento você, né, que está preparando para o Enem, né, pegue a carta de Vargas, né, do suicídio de Getúlio Vargas e dê uma olhada, porque ela vai te dar, né, uma base muito grande das forças que eram contra Vargas, né, do governo getulista, né, de como Getúlio Vargas direcionava o governo dele, né, tal. Então isso vai ser extremamente importante. Eu vou procurar aqui rapidamente, mas assim, eu gostaria de só ler uma pequena parte para você, né, só para você entender assim, né, um pouco disso tudo que eu falei para vocês, né? Olha só, para você entender assim essa questão do nacionalismo dele, né, e essa questão de quem era contra Getúlio Vargas, tá? Vai ser rapidinho, só para um fragmento, né, da carta testamento de Getúlio Vargas, né? Ela foi escrita em 24 de agosto de 1954, né, claro, né, antes do suicídio de Getúlio Vargas. Então ele diz assim, ó: tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.
Aí no final ele diz assim, ó, lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Olha, não resta dúvida, o cara entra para a história. Não é à toa que nós temos um período inteiro da história do Brasil que recebe o nome dele, né? A Era Vargas ou o período getulista. Essa segunda fase do governo dele, né, que vai, né, de 51 a 54, né, como vocês viram, foi extremamente conturbado, né, um período cheio de, né, de lutas políticas, né, mas que define, né, o que foi esse cara, né, que, assim, odiado por muitos, amado, né, aliás, odiado por alguns e amado por muitos, né, vamos dizer assim. Um cara que, não resta dúvida, né, teve a sua importância dentro da história do Brasil, né. Muitos historiadores o criticam, outros apoiam, né. O importante é que você, né, pense e reflita, né, principalmente a história do Brasil, né, a partir de Getúlio Vargas, tá bom? Um abraço a você e depois a gente retoma. Tchau, beijo, boa sorte pro Enem.